Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos, o meu nome é João Paulo, moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. O que eu irei contar aconteceu comigo no ano de 2015, quando eu fui passar férias em uma fazenda com o meu pai e alguns amigos nossos. Parecia um lugar normal e bem cuidado, porém bem no meio do pasto havia uma casinha aparentemente abandonada. Para falar a verdade, eu achei bem estranho. Então perguntei a Luiz Alberto, que é um dos peões de lá, se aquela casa era de algum funcionário. Ele me disse que não, e continuou dizendo que aquela casa era abandonada já faz há muitos anos. Em seguida, ele se virou para mim com um ar de mistério e me falou que, mesmo estando abandonada, muitas das vezes à noite dava para ver algumas luzes acesas dentro da casa. Enfim, foi chegando a tardezinha e o céu estava ficando alaranjado com o pôr do sol. Então nós nos acomodamos e fomos aguardar o jantar. No local existia uma mesa enorme onde os funcionários e os donos faziam as refeições, que ficava numa grande área aberta, onde dava para ver até um matagal em volta. Durante as refeições era bem comum os peões contarem sobre o dia de trabalho e relatar acontecimentos e apontar problemas. Mas naquela noite específica, um deles, não me lembro o nome, se virou e disse que foi fazer um passeio a cavalo pela propriedade, e quando passou pela tal casa abandonada, pôde-se ouvir alguns passos vindos de lá de dentro. Na hora ele até pensou que poderia ser um invasor. Como ele estava armado, resolveu entrar, mas quando abriu a porta, simplesmente nada, não havia nada, ninguém dentro da casa. Ele entrou falando alto, perguntando se havia alguém, mas só se houve silêncio. Nenhuma resposta. Ele foi em todos os cômodos, ele revirou tudo, mas nada. Ele parecia bem assustado ao contar o ocorrido. Eu percebi que os outros também ficaram bem tensos. Já eu, que não acreditava em nada dessas coisas, disfarcei o meu sorriso, até mesmo para não arrumar encrenca. Quando chegou no final da noite, já de barriga cheia, então fomos dormir. O quarto era bem apertado, mas cabia todos nós. Porém, durante a madrugada, eu acordei no susto com a janela batendo com vento. Levantei e fui fechar ela direito. Eu a tranquei e voltei para o meu colchão. Foi então que eu vi algo bizarro. Assim que eu me deitei, eu ouvi um rosnado muito forte do lado de fora. Na hora, em vez de eu me assustar, eu abri um sorriso largo, pois achei que fosse uma onça. Me levantei rapidamente e na fresta da porta eu pude ver então a silhueta daquele belo animal. Esperei ela sair de perto da porta. Peguei um facão para me proteger de um eventual ataque dela e saí para ver melhor. Já do lado de fora, eu percebi que a luz da lua estava iluminando o local, dando aquele ar de mistério. Era uma bela noite. Eu dei uma volta pela casa. Foi então que eu acabei vendo aquela onça parada e me olhando. Nessa hora, eu me congelei todo. O animal começou a rosnar novamente. No impulso, levantei o facão. Ela correu para dentro do mato, desaparecendo em seguida. Eu respirei fundo e me virei olhando para o pasto. Foi então que eu pude ver aquela casinha abandonada com as luzes acesas. Na hora sequer, eu imaginei que poderia ser algo a mais do que uns espiões passando um tempo lá dentro. Para falar a verdade, eu nem liguei, então eu resolvi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na casinha, eu abri a porta lentamente. Nessa hora eu tomei um baita susto com um rato que caiu bem no meu pé, pois assim que eu entrei na casa abandonada, eu acabei sentindo algo bem estranho no ambiente. Estava muito frio. Em seguida, eu ouvi uma risada de um homem. Foi nessa hora que eu achei que poderia ser apenas um dos peões que havia me visto se assustar com o rato.
e que acabou rindo de mim. E quanto ao frio, eu achei que fosse apenas o vento do pasto. Eu entrei e fechei a porta. Andei mais um pouco para dentro. Então acabei vendo algo que me fez gelar de verdade. As luzes que pareciam ser de uma sala iluminada era na verdade um cômodo bem no cantinho. E eu pude ver uma senhora sentada e abraçando as suas pernas. Ela parecia estar chorando. Eu parei e fiquei observando aquilo, sem entender nada. Então ela foi virando o rosto lentamente em minha direção. Olhou para mim e em seguida ela deu um grito desesperador. Foi então que eu percebi que ela estava com muito medo. Eu acabei me aproximando e dizendo para ela ficar calma, pois eu não a faria mal. Então eu percebi que quem estava em apuros na verdade era eu e não ela. Quando eu olhei em seus olhos, eu vi que estavam encharcados de lágrimas, que em seguida acabaram ficando negros, dando a impressão até que nem olhos ela tinha mais. Ela se levantou rapidamente. Com um susto, a minha reação foi me levantar também, que em seguida eu acabei puxando o facão para ela, sem entender também o que realmente estava acontecendo ali. Eu disse novamente a ela para ter calma, que eu iria ajudá-la, mas ela parecia não ouvir. Foi então que ela começou a andar e se aproximar de mim de uma forma completamente assustadora. Foi então que eu bati com o facão no chão. Ele fez um ruído tão agudo que eu acho que aquilo se assustou, porque a misteriosa mulher correu para um dos cômodos que estava mal iluminado. Vendo toda aquela situação, rapidamente eu coloquei a minha mão no bolso e peguei o meu celular e liguei rapidamente a lanterna, tentando iluminar a porta. A única coisa que eu conseguia ver era uma lagartixa na parede e algumas teias de aranha, mas a mulher, que é bom, simplesmente havia sumido. Após eu presenciar toda aquela situação bizarra, saí daquela casa abandonada imediatamente e voltei correndo pelo mato. Fala aí, pessoal, ao entrar não na acabou. casa principal, Vamos de relato onde bônus. todos estavam do relato dormindo, é Entidade eu na rapidamente Madrugada. me deitei em seguida, sem que ninguém percebesse que eu havia saído à noite. Nem preciso dizer, né, que eu nem preguei os meus olhos, porém eu fiquei completamente atento aos sons ao redor da casa. De repente eu fui surpreendido por um grito de alguma mulher que estava do lado de fora da casa. O grito era muito agudo, seguido de várias batidas na porta. Eu levei um susto tão grande com aquela situação que eu quase desmaiei ali mesmo. Coube a mim apenas orar, mesmo eu não sendo muito religioso, pois os gritos e as batidas na porta todos acordaram no susto, inclusive o meu pai, que mesmo assustado não o impediu de ver na minha cara o meu estado de pavor perante toda aquela situação. Luiz Alberto então apareceu com uma espingarda na mão, perguntando a todos se havíamos ouvido aqueles gritos do lado de fora. Então o amigo do meu pai falou para que todos ficassem quietos, porque havia alguma coisa lá do outro lado. Então todos ficaram calados. E por incrível que pareça, até os grilos ficaram mudos em um silêncio de gelar a alma. Até que então passamos a ouvir um homem cantando e caminhando pelo longo corredor da casa onde estávamos. Podíamos ouvir perfeitamente os sons de corrente sendo arrastados. Neste momento de pânico, seu Luiz fechou a porta correndo e se afastou, apontando assim a espingarda para a direção da mesma. Todos nós ficamos apreensivos com uma possível batida na porta. Então os passos pararam. Em seguida, uma risada medonha. Era uma voz macabra. No susto, o seu Luiz acabou disparando a arma contra a porta, fazendo assim um buraco enorme. Então novamente o silêncio tomou conta da casa. Nós saímos lentamente para ver o que estava acontecendo, pois quem era o dono daquela risada macabra? Pois não havia ninguém lá. Novamente tudo estava vazio. Foi uma situação macabra e sem explicação. No dia seguinte todos estavam cansados, pois ninguém havia conseguido dormir na noite anterior, depois de toda aquela situação bizarra e macabra.
pois pela manhã, ao invés de ordenhar as vacas, o meu pai e os peões que haviam contado a história na noite passada resolveram ir até a misteriosa casinha que ficava bem no centro do pasto. Com medo do que poderia acontecer novamente, acabamos colocando a casa toda abaixo e, no fim, o Luiz acabou ateando fogo nos escombros. Acho que deu certo, pois depois disso, aquelas atividades suspeitas cessaram. O pai do dono da fazenda nos contou que a risada poderia ser do antigo dono daquelas terras, que já era falecido. Já o grito feminino talvez fosse a voz da mulher que, segundo o pai do dono da fazenda, ela havia sido violentada e morta dentro daquela casinha. Foi algo muito triste e assustador. Eu assumo que antes disso tudo eu não acreditava em nada sobrenatural, mas após esse evento apavorante e sem explicação, passei a crer e tenho certeza que existem coisas além do que vemos e do que sentimos, pois naquela madrugada eu tive a prova que existem coisas espirituais e que fazem parte do nosso dia a dia.